altamente motivadas em nos ouvir e nós também ouvi-los. E, portanto, fica já aqui a mensagem de que é uma sessão rápida, mas que está completamente disponível para qualquer questão que vocês queiram colocar. Se quiserem, podem acionar a funcionalidade chamada levantar mão, para poderem fazer qualquer questão que entendam, e eu e o Ricardo teremos todo o prazer de responder. Já estão a ver a apresentação que serve de suporte, portanto, voltando a dar-vos uma mensagem, sejam muito bem-vindos. Obrigado por participar neste webinar organizado pela NBanks e NGBots. Vamos agora apresentar as mais-valias do movimento Open Banking para o segmento empresarial, sendo que dou-vos este enquadramento prévio. Portanto, esta sessão irá ter uns minutos, cerca de 15 minutos, só para vos dar um enquadramento sobre o que é o Open Banking, porque há ainda muito desconhecimento nesta nova doutrina bancária, se quiserem, nesta nova revolução bancária. Finalmente, o setor bancário também acaba por sofrer uma forte revolução e hoje em dia está à disposição dos gestores financeiros e, por norma, quem tem que lidar com informação financeira. Há uma nova economia, se me permitem, que se chama Open Banking, e eu, enquanto responsável da NBanks, tenho todo o prazer de vos apresentar o que é o Open Banking, que está à disposição de todos, sobretudo no espaço europeu, mas cada vez mais alargado. E depois, numa segunda fase, o meu colega Ricardo da NGBot, o meu querido parceiro Ricardo da NGBots, fará uma apresentação sobre automação, sobre sistemas de inteligência artificial, de que maneira hoje em dia a tecnologia pode ajudar a facilitar e a agilizar e a ganhar economia de escala em tudo o que tem a ver com assuntos de âmbito bancário e processual. Portanto, vamos arrancar. Vamos então falar do Open Banking nesta primeira parte, o que é a sua evolução, use cases. Eu posso-vos dar uma exemplificação depois do que é o Open Banking, no caso concreto, com a tecnologia NBanks, que é uma tecnologia que está atualmente disponível para ajudar empresas a adotarem o Open Banking. Sendo que, em jeito de preâmbulo, gostava de vos dizer que o Open Banking oferece uma grande oportunidade de construir um atrativo e moderno modelo bancário para empresas, contabilistas, auditores e entidades financeiras. Portanto, é uma espécie de ecossistema que permite a entrada de novos players no ecossistema bancário. Portanto, nós estávamos habituados a que a banca estivesse mais orientada para bancos, ou se quiserem, a prática bancária estivesse mais focada ou condicionada a bancos, e neste momento, desde pelo menos 2016, no espaço europeu, já é possível empresas, que não apenas bancos, poderem entrar no sistema bancário e poderem facilitar processos altamente de vanguarda e com muito mais usabilidade e, se me permitem ser um bocadinho provocador, ser mais ousados do que o banco e pelo menos estar mais preocupados em fazer claramente prestar serviços de melhor qualidade para os clientes e os clientes não estarem apenas limitados a estarem mais condicionados à oferta bancária. E quando digo oferta, não quero dizer apenas produtos de investimento ou produtos de crédito, estou a falar da oferta de serviços e da componente como os bancos podem prestar os seus serviços aos seus clientes e, portanto, fintechs, como é normalmente o acrónimo mais conhecido, passam a poder estar disponíveis neste ecossistema. Admito que para muitos de vocês é uma novidade, então eu quase que provoco perguntas que de certa forma possam ser colocadas, que é, o que é isto do Open Banking? É algo que me permite ter informação bancária sem fronteiras, agregada e independente, fácil de consultar, analisar e trabalhar? Sim, portanto, consigo ter todas as contas bancárias parqueadas numa plataforma, não estando dependente de bancos e, portanto, não ter que ter aquele trabalho diário de ter que facultar ou ter que alocar a uma pessoa um trabalho monótono de ter que abrir home bankings, extrair ficheiros, consultar posições bancárias e, portanto, o Open Banking vem claramente marcar a diferença de que já é possível estar independente, não ter que depender dos bancos para poder agregar informação bancária em tempo real e com isso, como é óbvio, economizar muito tempo e recursos. Ter mapas de cash flow de todas as empresas em tempo real, sim, é uma grande vantagem, ou seja, a partir do momento que os dados sejam integrados e usufruindo de inteligência artificial, como a NBanks tem e a NGBots também, podemos
por exemplo, construir mapas de cash flow, que é vital para ter o domínio total de uma empresa, e os presentes sabem que muitas vezes pode demorar dias a poder ter mapas de cash flow para poder proporcionar à administração uma big picture daquilo que é a situação real da empresa, e com o Open Banking e com a tecnologia que vem inerente, consegue-se hoje ter mapas de cash flow em tempo real, o que quer dizer que a tomada de decisão hoje é muito mais qualificada porque temos dados reais e não dados atrasados. Permite identificar automaticamente quem pagou e automatizar processos de recibos, por exemplo, aqui tem uma pequena grelha, mas que na prática significa identificar logo de imediato quem é que fez o pagamento. Como sabem, por norma, há empresas que têm que despender muito tempo a terem que alocar pessoas a identificar quem pagou, para depois emitir recibos e todo esse processo. A gestão de contas correntes e por aí fora. Ora, tudo isto é perfeitamente possível hoje de se automatizar e se conseguir facilitar toda essa gestão. Modo seguro de partilha de informação entre clientes e os chamados contabilistas, auditores, sim. Se forem como eu não gosto muito apesar de ter muito gosto em falar com a nossa contabilidade, mas muitas vezes eu estou orientado em reuniões e quando recebo uma chamada da contabilidade, por norma, é sempre para resolver algum berbicacho, algum problema. Ora, se eu facultar uma possibilidade de eu conseguir disponibilizar a informação para a minha contabilidade, sem me estar a incomodar, excelente, e o Open Banking permite isso, e também é uma vantagem. A integração em qualquer software, sim, neste caso concreto, a Nbanks, por exemplo, tem já essa filosofia de facilmente poder integrar esta informação em qualquer ERP ou software e também permitir inovar em sistemas de recebimentos e pagamentos. Gostava só de vos enquadrar que, às vezes, as pessoas, quando ouvem falar desta possibilidade de agregar dados bancários numa plataforma sem serem bancos, muitas vezes questionam se isto está debaixo de alguma doutrina legal, de certa forma, está regulado. Sim, o Open Banking já é uma prática desde há bastante tempo, começou no Reino Unido, foi, se quiserem, a região do mundo mais inovadora. Depois, a União Europeia ainda quando tinha ligação com o Reino Unido, adotou no fundo, esse sistema e passou a estar regulado debaixo de uma diretiva chamada PSD1, portanto, Payment Service Directive 1. Portanto, uma diretiva que obrigava os bancos a poderem libertar esta informação, desde que com a devida autorização do cliente. Depois, a diretiva teve uma nova revisão em 2018, que é a que está em vigor, chamada PSD2, portanto, a Diretiva de Pagamentos e Serviços 2, que é a que está atualmente a fazer cumprir e que faz com que cada vez esteja mais qualificado em que o cliente final, seja ele empresarial ou particular, possa usufruir desta capacidade de poder ter os dados bancários à sua mercê, sem estar dependente de terceiros. O Open Banking alargou-se em duas componentes: entidades que agregam informação, portanto, que têm essa capacidade de agregar, e há outras entidades que iniciam pagamentos, o que quer dizer, por exemplo, que se eu tiver uma loja de comércio, vamos chamar e-commerce, posso facilmente agora, no fundo, permitir que o meu cliente me pague de forma direta da sua conta bancária, sem ter que estar pendente de cartões da Visa ou Mastercard ou outro tipo de acquiring, digamos assim. Este movimento do Open Banking tem-se alastrado para o mundo todo e, portanto, é com muita satisfação que percebemos que este vírus positivo se alastrou da Europa para todos os restos dos continentes e, portanto, é algo que daqui a 3, 5 anos vai ser uma realidade cada vez mais global, o que facilita muito para multinacionais, por exemplo, que têm contas espalhadas em vários locais. Vantagens são inúmeras, eu destaco sobretudo duas ou três, que é redução de custos operacionais, pá, claramente, ou seja, hoje, se eu tiver muitas contas bancárias, consigo facilmente deixar de ter que alocar pessoas a fazer um trabalho, vamos dizer, mais rudimentar e passar a alocar essa pessoa para trabalho mais qualitativo e a libertar esse capital humano para algo de valor acrescentado. Porquê? Porque todas as manhãs, por exemplo, e em qualquer momento do dia consigo atualizar as contas sem ter que entrar no home banking e ter que ter uma pessoa a fazer todo esse processo. Acesso centralizado,
por inerência. Inovação, porque com a entrada de novos players, os próprios bancos são obrigados a estar mais competitivos e, portanto, é um mercado hoje muito mais aberto e muito mais competitivo, como vocês facilmente conseguem hoje observar. O Open Banking é um game changer, é uma mudança de paradigma, porque, por um lado, temos clientes com um novo comportamento. Por exemplo, temos clientes numa perspectiva global que hoje conseguem ter acesso a plataformas que lhe permitem comparar, permitem agregar informação, conseguem perceber qual a sua viabilidade creditícia, conseguem comparar preços, vamos dizer, por exemplo, da parte de crédito. As fintechs entram neste mercado. Portanto, há hoje um novo comportamento completamente diferente e no lado da banca também uma transformação forçada, porque ao abrigo desta competitividade, hoje os bancos têm que ser cada vez mais competitivos e têm que estar mais compliant com aquilo que é exigível e daí se assistir a uma maior necessidade de haver aqui esse benefício, se quiserem, para o cliente final, porque no final do dia quem sai claramente beneficiado é o cliente, que tem muito mais serviços e hoje, por exemplo, consegue ter contas bancárias e consegue ter serviços não apenas confinados ao espaço nacional, mas a poder facilmente aderir a serviços internacionais e também ao contrário, empresas portuguesas podem prestar serviços internacionais. Gostava só de também dar-vos esta perspectiva de como é que os bancos têm visto esta perspectiva e o que claramente se diz é que o Open Banking pode muito claramente vocacionar para que, por um lado, haja mais peso na avaliação do comportamento do cliente, portanto, com a tecnologia, o Open Banking consegue-se perceber melhor o cliente, portanto, cada vez mais personalizar serviços. Existir marketplaces de âmbito bancário, portanto, um cliente ter uma necessidade e ter plataformas que lhe consigam proporcionar melhores soluções em vez de ele estar dele ou ela, o respectivo cliente estar confinado a receber apenas uma proposta do seu banco tradicional e a especialização no relacionamento, ou seja, aqui a componente de cada vez ser mais possível conhecer melhor o cliente e a forma como ele se relaciona. Portanto, há um novo mercado que nasce, há mais liberdade de escolha, acesso independente, informação imparcial, nova usabilidade e, portanto, novas tecnologias e este movimento Open Banking, que ainda é desconhecido, é claramente um fator que permite que hoje o cliente bancário, ou se quiserem um cliente empresarial, possa ter hoje ferramentas que lhe permitem facilitar o seu dia-a-dia. Antes de vos convidar para verem uma usabilidade muito concreta, o chamado use case, só para vos dar esta nota como é que a N-Bank se consegue posicionar neste novo mercado. Portanto, nós somos a primeira plataforma de Open Banking centrada no cliente, em que na prática se facilita a relação triangular entre o cliente que tem as suas contas bancárias, a forma como ele consegue agregar dados e consegue facilitar o processo de gerir esses dados, a forma como consegue partilhar os dados em ambiente controlado com os seus profissionais, vamos dizer contabilistas e auditores, e a forma como a própria banca consegue ter um novo mercado em que há muito melhor percepção de quais são as necessidades efetivas que os clientes têm. Agora vou fazer de forma muito rápida esta transitação, se quiserem, para uma vista muito rápida do que é que significa o Open Banking no vosso dia-a-dia e não há nada melhor do que me fazer valer daquilo que é o habitual de use case para perceberem o que é que significa gerir Open Banking todos os dias. Então, por exemplo, fazendo valer desta informação, imaginem que nós já estamos numa plataforma, a N-Banks aqui é um exemplo, como poderia ser outro, mas é aquela que eu mais conheço porque sou responsável desta plataforma. Portanto, imaginemos que há aqui um CFO, vamos admitir um Jorge Soares, que tem várias empresas a seu cargo, neste caso 3, como conseguem ver, a Alpha, a Beta e a Masterclass, e imaginem que eu consigo ter uma percepção rápida de quais são os movimentos de entrada e saída que ocorreram com base nas minhas contas bancárias, consigo facilmente perceber qual é o total de saldos em tempo real e as diferentes moedas,
consigo ver há quanto tempo as contas foram atualizadas. Vamos imaginar que tenho 11 contas e que quer dizer que logo desde manhã, em vez de eu estar a atualizar as contas e a extrair ficheiros e a integrá-los, consigo facilmente ter neste local as contas todas agregadas, o saldo delas e há quanto tempo é que foram atualizadas. Se quiser atualizar as 11 contas de uma só vez, posso acionar este Fast Update, portanto, uma rápida atualização das contas, quer dizer, as 11 contas poderem estar a ser atualizadas, assim como ver a evolução de saldos e os saldos por bancos, por empresas e quais são as contas não atualizadas, assim como os saldos numa data específica, ou seja, consigo hoje, por exemplo, dia 20 de março, consigo recuar até finais de fevereiro, conseguir perceber quais eram os saldos agregados que eu tinha, saldos disponíveis, contabilísticos, autorizados, overdrafts e por aí fora. Se eu quiser ver a posição de saldos de forma mais global, consigo também fazê-lo, assim como o mapa de entradas e saídas, por exemplo, consigo filtrar extratos e numa posição global consigo identificar quem são ou quais são as entradas que ocorreram nas minhas diferentes empresas, perceber quem foi o cliente, neste caso, que efetuou o pagamento, se diz respeito à primeira fatura, ao primeiro pagamento da fatura, ao segundo pagamento, pagamento parcial, pagamento total, enfim, conseguir gerir a minha tesouraria de uma forma muito mais eficiente. Se eu quiser fazer uma visita mais concreta, empresa a empresa, por exemplo, fazendo valer aqui da empresa Alfa, se eu tiver várias contas espalhadas por diferentes entidades bancárias, consigo ter todas as contas atualizadas num único ecrã. Se quiser atualizar todas as contas, consigo facilmente atualizar. Se conseguir ir a um extrato bancário, por exemplo, tenho aqui como se fosse um extrato típico, só que com a grande vantagem agora usufruindo de inteligência artificial e machine learning, consigo ter as categorias, se quiserem, mais automatizadas, mais facilmente conciliáveis com a chamada conciliação bancária e consigo usufruir de um sistema que vai aprendendo, portanto, o conceito de machine learning é esse, aprender à medida que o utilizador vai ensinando o sistema e com muita facilidade vai conseguindo fazer com que o sistema perceba quais são, por elevada probabilidade, quais são os clientes que estão a efetuar o pagamento, qual é a categoria de despesa, qual é a facilidade que tem de poder depois facilitar o processo à contabilidade e desta forma, se me permitem, queimar etapas para que quer a gestão financeira, quer a contabilidade consigam muito mais facilmente ganhar tempo e estarem mais qualificados para poder olhar para a empresa de uma forma muito mais de estratégia e não tanto operacional. É uma breve exposição, mas que vos permite perceber como é que conseguem gerir todos os mapas de entrada, saída, agenda financeira, ou seja, depois conseguem facilmente integrar uma agenda para fazer face às responsabilidades que existem, no fundo construir orçamentos, os orçamentos depois podem estar associados inclusive à gestão de tesouraria e depois talvez o topo de todo este processo, conseguir muito facilmente ter um maior controle do meu mapa de cash flow. Por exemplo, isto é uma demo, obviamente, portanto, fazendo valer desta demo e olhando para os dados de março, imaginem, com a introdução das contas bancárias, com a aprendizagem das categorias, consigo, por exemplo, ter em tempo real qual é o cash flow das minhas empresas, sem grande esforço. E como sabem, isso implica que depois consiga ter muito mais capacidade para tomar muito melhores decisões. E depois, aqui já esta particularidade da NBanks, além disso, podem também depois integrar informações do Banco de Portugal, integrar informações do Portal das Finanças, portanto, estar constantemente sob o domínio de tudo o que são responsabilidades que existem nas empresas, quer a nível fiscal com a AT, quer a nível da Segurança Social, das responsabilidades da TSU e outros valores, a respectiva declaração de dívida ou não dívida, assim como os dados que possam vir do e-fatura. Pronto, e portanto foi uma breve vista para terem uma perspectiva do que é que quer dizer Open Banking no dia-a-dia, porque a nossa preocupação era passar claramente da teoria à prática, e agora
que já conhecemos o Open Banking e a sua aplicabilidade, e a convidar o Ricardo para vos dar um enquadramento de como é que, no meio disto, a automação e os sistemas inteligentes de criação dos chamados robôs, dos chamados RPAs, podem ainda acrescentar mais valor àquilo que foi apresentado. Bem, Obrigado obrigado, e até Armando. já. Deixa-me cá apresentar. Conseguem ver aqui a minha apresentação? Uhum. Muito bem, antes de mais, obrigado aqui ao Orlando pela apresentação e também aqui por esta parceria, e eu agradecer aqui todos os presentes neste webinar. Ou seja, agora vamos pegar aqui no tema que a NBank se foca um bocado mais, que é a questão do processo da reconciliação bancária e do departamento financeiro, e olharmos para um âmbito um bocadinho maior, mais amplo dentro da organização, de outros departamentos, de outros processos. Muito rapidamente introduzir-vos aqui a Engibots. Eu sou o Ricardo Almeida Silva, sou CEO e fundador da Engibots, a empresa que criei em 2021, e basicamente a Engibots tem como objetivo maior tentar levar a automação de processos empresariais de uma forma estruturada às empresas, não só a nível tecnológico, mas também a nível de consultoria e das melhores práticas. No fundo, queremos que as empresas, por aplicarem a automação de processos empresariais, consigam operar de uma forma completamente diferente e digital, o que não é possível para empresas que se baseiam exclusivamente tendo esse gargalo humano, ok? Eu tomei contacto aqui com a questão da automação de processo em 2017, e com uma carreira aqui ligada à indústria da IT, percebi rapidamente que havia ali um fator disruptivo, um fator que poderia gerar muito valor para dentro das organizações e para dentro das empresas, mas que carecia efetivamente de uma aplicabilidade diferente e não só tecnológica. Independentemente das empresas que estejam aqui representadas, seja a indústria que for, seja o tamanho da empresa que seja, todas as empresas têm um inimigo comum, e esse inimigo comum é efetivamente os processos que hoje em dia são assegurados de forma manual por pessoas, e sendo esses processos com um cariz muito repetitivo, ou seja, estamos a colocar as pessoas no papel do executor em vez do operador e da inteligência, e a aproveitarmos o que é melhor do humano, que no fundo é a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa preocupação com as outras pessoas. E por isso, hoje em dia, cada vez mais nas empresas, as pessoas sentem-se sobrecarregadas, os negócios têm pouco dinamismo, mesmo por causa deste fator. E esta conjuntura, esta projetura destes últimos anos, e especialmente agora, levanta alguns desafios aos decisores, nomeadamente a questão do talento: como é que vamos reter e atrair talento? Não é certamente por meter as pessoas a fazer trabalho repetitivo. A questão da competitividade, ou seja, nós já não operamos a nível local, estamos a competir a nível global com outras empresas muito competitivas, e, portanto, esta questão tem que ser vista de uma ótica também da competitividade. As empresas nos últimos anos tornaram-se muito pesadas, e isso, a prova viva disso foi no Covid. Algumas empresas tiveram muita dificuldade em adaptar-se ao novo ritmo do mercado e à nova forma de operar. E depois a parte tecnológica: há muitas empresas que sofreram aqui ou seja, uma má impressão de projetos de digitalização, que acabam por criar uma nuvem negra, e de facto também não conseguem tirar partido destas ondas de inovação, que cada vez são mais curtas e mais complexas. E, portanto, os líderes têm que ter estas preocupações na sua cabeça. Só mostrando aqui um estudo da Automation Anywhere, que aponta que em algumas indústrias, nos últimos anos, a média de horas de tarefas administrativas e repetitivas, em algumas indústrias, pode chegar a uma média de 3,5 horas por dia. Ou seja, se estas indústrias conseguirem automatizar uma parte desses processos, dá uma libertação brutal de horas nesta segregação. Ou seja, se não for feito nada em relação a estas tarefas ou estes processos que poderiam ser automatizados, as consequências são inerentes, e há dois vetores de consequências. Por um lado, a competitividade e a falta de dinamismo a nível da operação, da organização, ou seja, vai começar a perder negócio para competidores e não vai conseguir apanhar no fundo o comboio, e pode levar até à extinção da organização. E depois há a parte das pessoas,
ou seja, não contribui para o talento, para o desenvolvimento das pessoas e, de facto, as pessoas, os humanos, no papel de executor quantitativo, cometem erros e ficam doentes e podem ter de tirar férias e não há essa continuidade a nível de execução. Agora focamos um bocadinho mais no que é a automação de processos empresariais. A automação de processos empresariais é um domínio bastante vasto que eu já vou explicar a sua completude, digamos assim. No entanto, há dois elementos da automação de processos empresariais que convém introduzir porque têm sido falados muito nos últimos tempos. E esses dois elementos são elementos mais tecnológicos, que é os RPAs, o Robotic Process Automation, e a inteligência artificial. O que é o RPA, o Robotic Process Automation? É uma plataforma tecnológica, é uma tecnologia que permite efetivamente extrapolar, no fundo, aquele trabalho que os robôs das linhas de montagem fazem nas fábricas para em frente aos computadores, ok? Ou seja, aquelas tarefas que são realizadas em frente ao computador, que têm um carisma muito robotizável, muito mecanizável, os RPAs permitem-nos automatizar esses processos. E falo de processos como pegar em itens do e-mail, carregar esses dados em ERPs, CRMs, folhas de cálculo, Word, o que seja para ligar estas pontes entre estes softwares genéricos que foram criados nos últimos 20 anos e que atualmente são assegurados, muitos deles, por pessoas nas empresas. O outro ponto, o outro componente tecnológico de grande importância nos últimos tempos é efetivamente a inteligência artificial. A inteligência artificial, principalmente no último ano e nos últimos 2 anos, deu um grande salto com a questão dos Large Language Models, mas já vinha a começar a ser antecipada também esse salto, digamos assim. E, portanto, no âmbito da automação de processos empresariais, o que é a inteligência artificial nos permitiu? Permitiu-nos, de uma forma bastante acessível, com valores bastante acessíveis, tornar a automação e várias componentes da automação muito mais inteligentes, não nos baseando puramente em regras para desenvolver um processo, mas podendo haver um desenvolvimento com base em dados, ou seja, um sistema conseguir tomar decisões com base em dados. Isto no âmbito da automação é muito importante. Porquê? Porque a automação trabalha com muitos processos que estão dependentes de documentos, de e-mails, de comunicações chat, que são formas não estruturadas de comunicação. E, portanto, a inteligência artificial vai ser o cérebro, no fundo, das automações e as automações serem efetivamente o corpo, o músculo do processo. Antes de irmos à automação de processos empresariais, convém perceber se nós estamos perante uma ameaça ou uma oportunidade. E a história e os estudos claramente demonstram-nos que é uma oportunidade, que já aconteceu no passado, e, portanto, o que vai acontecer é uma transformação progressiva da sociedade. Não acontece de um dia para o outro, em que alguns empregos, alguns roles vão desaparecer e vão surgir outros. E essas pessoas, tendencialmente, vão ser requalificadas em cargos ou em funções de maior valor acrescentado. Isto é o que a história nos mostra, é o que o estudo nos mostra. No entanto, derivado do crescimento que nós tivemos, na era onde nós tivemos, fomos bombardeados com filmes de ficção científica onde o robô, a automação, vinha sempre destruir a humanidade. E por isso é que há uma percepção muito negativa da automação, da digitalização, da robotização, até da inteligência artificial. Indo de encontro ao que é o tema essencial de hoje, a automação de processos de carisma empresarial. Okay? Convém distinguir o que é a automação de processo empresarial. A automação de processos empresariais não é uma tecnologia, não é uma framework, é todo um conceito, é toda uma forma de as organizações tirarem partido de uma forma estratégica a longo prazo de automação de processos. E não estamos a falar de, como muitas vezes acontece, de um mero projeto só da RPA, da automação, uma automação, de um penso rápido, digamos assim, num departamento que está mais coxo, porque tem ali um processo que está a segregar muitas pessoas. Não, estamos a falar de uma transformação a nível de mindset da organização. Ou seja, temos uma organização que vai fazer um plano para crescer a 5, 6, 7, 8 anos, baseado com uma parte bastante substancial em automação. Obviamente as pessoas continuam a existir, mas no fundo queremos que essa automação seja, no fundo, a plataforma para o crescimento da organização. E esta organização vai ser diferente de outras organizações que não o façam e tenham uma aposta em digitalização muito mais modesta. Esta primeira organização que eu apresentei há 5, 6 anos vai ser muito mais competitiva e vai ser muito mais saudável. Com base na nossa experiência,
e trabalho já de alguns anos com clientes de várias tipologias de indústrias, nós percebemos que há um conjunto de vetores que permitem efetivamente, que são enablers da automação de processos empresariais, dos quais eu destaco nomeadamente as pessoas. As pessoas são o catalisador ou a resistência da transformação numa organização. Se nós conseguimos formar, colocar as pessoas com o mindset correto, vamos conseguir levar esta automação a todos os cantos da empresa. Se não conseguimos fazer, vai ser o contrário, ok? A nível da estratégia, é outro vetor de enablement, ou seja, haver um alinhamento entre a estratégia empresarial, entre os orçamentos, entre o que a organização quer alcançar, a nível de KPIs, a nível de avaliações trimestrais de resultados, haver essa estreita aproximação entre a estratégia operacional, ou a estratégia organizacional e a estratégia de automação é um fator muito importante para permitir o sucesso. E por último, vou só destacar aqui a sustentabilidade. Tem-se visto muitas organizações que apostaram nesta questão da automação de processos, até de forma relativamente correta e com bons alicerces, mas, por exemplo, por uma má escolha de práticas de governança ou até de tecnologia, estão a ter muitos problemas de sustentabilidade e de escalar esses programas. Portanto, é um dos vetores que se tem que ter muito em consideração na criação de um programa de automação empresarial. Desta nossa experiência, também estabelecemos 3 fatores de enablement a nível de dimensões core para a tecnologia, que a tecnologia, para permitir a automação de processos empresariais, tem que responder. O primeiro é a parte dos RPAs, ou a parte do desenvolvimento à medida, ou seja, codificar as regras dos processos, para tirarmos o humano de executar estas regras. Hoje em dia é essencial a tecnologia que for colocada dentro da organização ter um módulo ou ter uma capacidade de inteligência, de responder aqui a temas de inteligência, seja com OpenAI, OCRs ou por aí fora. E por último, um dos fatores que nós consideramos core das dimensões tecnológicas da automação de processos empresariais é efetivamente a capacidade dos processos interagirem com os humanos para pedirem mais informação para prosseguirem os processos automatizados, e os humanos interagirem, ou os processos interagirem com os humanos, também para os humanos perceberem o que é que está a acontecer com a execução daqueles processos e poderem controlar. E, portanto, uma plataforma que responda a estas 3 dimensões tecnológicas vai ser uma plataforma que, à partida, tem tudo para permitir a automação de processos empresariais. Olhando para um caso de uso concreto, ok? Não nos cingindo a uma indústria, não nos cingindo a uma empresa em particular, vamos pensar alguns processos que estão alavancados na questão do e-mail, ok? E são muitos das organizações, mas trago aqui 6 que sabemos que são comuns a todas as empresas, independentemente do tamanho, ok? Ou da indústria, que é a parte do procurement, procurar fornecedores, a gestão o lançamento das faturas de fornecedores, o apoio aos clientes, o healthcare, o healthcare não, em termos de customer care, digamos assim, a parte de accounts payable, de receber, de controlar e notificar os clientes do pagamento, e também aqui a parte da reconciliação bancária, onde entra também a NBanks, a parte de onboarding e offboarding de colaboradores e o processo do processamento de salários. Estes 6 processos são processos da área financeira, administrativa e de RH que todas as organizações têm, ok? E que, em maior parte delas, há uma segregação muito grande de trabalho humano. Agora vamos pensar, fazer um exercício para todas as empresas, se vocês conseguissem tirar 60% do esforço humano de todos estes processos, como é que a vossa organização iria funcionar? Se a vossa organização crescesse em 50%, 100% ou o que seja, estes processos iriam se manter resilientes, iriam conseguir escalar. E, portanto, essa é a magia da automação. Okay? E com base na nossa experiência e nos resultados que nós temos tido nos últimos anos, para cada empresa que decida automatizar estes processos, obviamente seguindo as boas práticas de automação de processos empresariais, não só a parte tecnológica, mas frameworks, vetores de enablement, frameworks de adoção que nós também temos construído com base na nossa experiência, nós conseguimos perceber que os custos com a execução de cada processo diminuem em 60%, que a velocidade de execução de cada processo é 70% mais rápida do que um humano a executar, e que os erros diminuem na totalidade por os erros por introdução humana, digamos assim. E há uma escalabilidade ilimitada, porque lá está, os robôs nós podemos fazer Ctrl+C, Ctrl+V, as pessoas não é assim tão fácil. Portanto, há uma resiliência muito grande a picos e é muito mais fácil de escalar.
E por fim, vamos partilhar aqui um dos nossos segredos ou das nossas receitas para a automação de processos empresariais. Como já perceberam, a automação de processos empresariais não é só uma tecnologia, é todo um conceito, é toda uma forma de operar. No fundo, é um novo sistema operacional que as organizações adotam. E uma dessas componentes desse sistema operativo é a parte tecnológica, ok? E tem sido nessa parte tecnológica que nós também temos apostado, com base nos vários anos de experiência que nós temos tido e várias plataformas com que já trabalhamos, permitiu-nos criar um loop de feedback que nos permitiu construir a nossa própria framework tecnológica, que se chama o NG Matrix e está assente em tecnologias open source e que permite, no fundo, ser um umbrella completo para a automação nas organizações, sem haver necessidade das empresas terem que preocupar em ir buscar mais soluções tecnológicas ou em formar uma equipa. Nós, com a nossa framework, conseguimos dar essa resposta. E esta nossa framework responde exatamente àquelas 3 dimensões core que identificámos há pouco, que é a parte da codificação dos processos, seja por integrações, código ou RPAs, a parte da inteligência, porque trazemos aqui inteligência de grandes providers, como é o caso da Azure, a nível de capacidades de inteligência, e a parte de interação entre os processos e as pessoas para executarem e para monitorizarem através de plataformas e portais web que a nossa plataforma também permite fazer. E assim, entendemos que com esta forma diferenciadora de levarmos a automação e construirmos a nossa equipa a construir a automação em cima da nossa plataforma, nós permitimos entregar o real valor que a automação pode gerar para o cliente, ok? Ou seja, nós temos aqui determinado que o nosso ROI anda abaixo dos 12 meses por cada processo que automatizamos. E contrariamente às plataformas de low-code, para quem conhece um bocado o mercado, sabe que esta parte dos RPAs tem sido nos últimos anos muito ditada pelas plataformas low-code, que têm licenciamentos associados, mas que quanto mais processos desenvolvemos, mais licenciamento temos em cima da plataforma e, portanto, diminui o ROI. Como nós não temos qualquer licenciamento nesta plataforma, que nós desenvolvemos os processos para os nossos clientes, o ROI vai ser sempre progressivo. Cada processo que é automatizado é mais valor que é entregue à organização e por aí fora. E posto isto, concluo aqui esta breve introdução. Espero ter tocado aqui nos temas essenciais. Obviamente, 15 minutos é muito pouco para conseguirmos, eu e o Orlando, entrarmos aqui a fundo nos vários temas. No entanto, espero que tenha dado para passar aqui uma noção. Nós agora, nas próximas 2 semanas, vamos lançar também uma masterclass a aprofundar um bocado estes temas, em que vamos mais ao detalhe a cada um dos temas, mais um detalhe às frameworks que utilizamos, não só tecnológicas, e para todas as pessoas que estiveram presentes aqui no webinar, eu vou oferecer para quem quiser, obviamente tiver interesse, 1 hora de consultoria grátis de automação de processos, ou seja, quem já tiver automação, claro, vamos tentar olhar e ver como é que podemos elevar os resultados. Para quem não tiver, tentar apontar aqui um caminho a seguir para que a vossa empresa daqui a 1 ano possa funcionar melhor do que o que funciona agora. E qualquer dúvida, está aqui o meu e-mail. E com isto, espero não ter cedido aqui muito tempo, Orlando. Não, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Agora vem sempre a parte em que, se calhar, pessoas menos tímidas ou mais tímidas podem ter aqui diferentes formas de colocar questões. É a parte final. Há 2 modalidades. Uma, podem fazer questões por escrito, ou então acionar, levantar mão, e nós podemos libertar o microfone para que a pessoa possa colocar a sua questão. A Joana está a gerir essa componente. Portanto, agora nós deixamos um pouco este espaço para perguntas e questões, desculpem, perguntas e respostas que possam ser possíveis de se fazerem. E, portanto, se quiserem colocar questões, estejam à vontade, quer por escrito, quer por ativação de microfone. Vamos dar aqui alguns segundos. Estejam perfeitamente à vontade. Admito que haja muitas curiosidades. Podem não ser questões, mas algumas curiosidades. E se houver questões, teremos todo o gosto em poder responder. Se não houver questões, é sinal que fomos muito clarividentes, Claro, Ricardo, exatamente. muito claros e muito Tivemos uma pragmáticos. trava.
Ou Acho adormecer que de toda fiz. a gente. Adormecer acho difícil, mas pronto, pode acontecer. Mas em todo caso, se não houver questões imediatas, deixo então esta mensagem de que iremos, não só no próprio chat, vocês já conseguem ver qual é o e-mail de contacto para o follow-up desta reunião, para os passos a seguir, como também iremos enviar um e-mail de agradecimento a cada um de vocês e fazer essa sugestão de se quiserem ativar alguma conversação connosco, ativar esta masterclass que o Ricardo faz questão de vos oferecer para que depois possa analisar com mais algum detalhe cada um dos vossos use cases, digamos, cada um dos casos em concreto. Estejam à vontade. Se não houver questões, cumprimos o nosso tempo na perfeição. Obrigado. Esta é uma primeira de muitas sessões que iremos com certeza fazer no futuro. Obrigado pela vossa presença. Fazendo então recordar que iremos enviar-vos um e-mail de agradecimento a dar a sugestão para pontos de conhecimento e pontos de contacto que possam existir no futuro. Obrigado a todos. Muito bom dia, Obrigado a Ricardo. todos. Forte abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado a Obrigado. todos. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.